Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Coubecast. Esse é o nosso oitavo episódio e será muito especial. Seja bem-vindo, convido você a ficar por aqui e, através da vida do Padre Tiago Barbosa, fazer uma experiência com Deus, com tudo aquilo que ele tem a partilhar com cada um de nós. Padre, seja bem-vindo. Muito obrigado por estar aqui. Muito obrigado, Gil, pelo convite, pela confiança e por esta oportunidade. Se apresenta um pouquinho para nós, a sua paróquia, fala um pouquinho. Sou Padre Tiago Barbosa, sou aqui da cidade de Marília, atuo na zona sul da cidade, na paróquia de Santa Rita de Cássia, como vigário paroquial. E eu quero agradecer os patrocinadores desse episódio, que é a empresa Alofone, que sempre está conosco, nos ajudando, permitindo que esse projeto aconteça, e também as camisetas Templo Vivo. Bom, padre, para a gente dar início aqui a essa nossa conversa, eu queria saber um pouquinho mais da sua história, da sua origem, da sua família. Conta pra gente. Sou natural de Tupã, aqui no interior de São Paulo. Minha família é de feirantes, eu nasci, cresci, me desenvolvi na feira. Sempre gostei muito de estudar, bem valorizado assim pelo meu avô. Meu avô que começou inclusive a trabalhar com a feira e trazer tudo isso para a família, ele gostava muito de ler. E uma das coisas que sempre me encantou no meu avô, que foi uma inspiração para mim, foi a leitura de jornais. Todos os dias, após o café da manhã, na mesa, ele lia o jornal. Ele só se levantava após ler o jornal. E aquele exemplo alcançou o meu coração e fez com que eu gostasse também do jornal impresso, propriamente dito, e depois de tudo aquilo que vem da comunicação, que é a minha grande paixão. Uhum. E nesse tempo com a sua família, você já teve uma introdução na fé? Como que foi isso? Sua Sim, história com Deus já é com essa base familiar? totalmente. A minha família é católica, a família materna, nós somos bastante próximos, né? A família materna, todos católicos, e eu cresci com duas tias, Uhum. que foram assim grandes motivadoras da minha fé. Uma irmã da minha mãe e uma irmã do meu pai. A irmã do meu pai era catequista e ela me levava aos encontros de catequese para, de algum modo, ajudá-la e estar com ela. Uhum. E a irmã da minha mãe, que fazia parte de grupos de terço, de reflexão da campanha da fraternidade, da novena de Natal. Então é uma memória afetiva muito cara ao meu coração. O senhor falou sobre o seu avô, mas seus pais, tem irmãos? Como? Tenho os meus pais, os meus irmãos. Tenho 2 irmãos, Pedro Henrique, a Maria Carolina. Eu sou o mais velho, depois veio o Pedro Henrique e, por fim, a Maria Carolina. Meus pais também são vivos, bastante católicos e trabalhamos a fé desde criança, é de berço. A minha Uhum. mãe me ensinou a rezar juntamente com a minha avó e com essas 2 tias eu fui talvez amadurecendo a dimensão da fé. Sim, é uma grande graça, né, quando a gente vê uma criança que nasce e se desenvolve dentro de uma família católica, com valores, como que isso abre, né, horizontes, e foi assim com o senhor, né. Quando se fala da experiência com Deus, né, esse contato mais pessoal, mais íntimo, algo marca a sua vida, algum ponto que o senhor observa que teve uma grande relevância na sua história ou não? Como foi isso com A vida da comunidade sempre me chamou muito a atenção. Eu tenho uma memória afetiva incrível quando penso em campanha da fraternidade, quando lembro da novena de Natal, porque eram ocasiões que eu acompanhava minha tia e percebia o quão o momento de oração comunitária fazia bem a ela e também aquelas senhoras e senhores que a acompanhavam, e como aquilo podia fortalecê-la. Então eu tenho uma memória afetiva boa quanto a isso, e essa experiência comunitária que talvez desde tenra idade tenha me chamado muito a atenção para o despertar da fé.
O senhor teve algum momento da sua vida que se distanciou da caminhada da igreja com Deus? Algo nesse sentido ou sempre? Não tive, embora a minha adolescência e juventude, eu fui como os jovens e adolescentes normais que saíam, que iam para balada. Eu sempre fiz tudo isso, mas nunca Uhum. deixei de lado a fé e a vida de comunidade. Então, tão cedo eu fui catequista, era liderança do grupo de jovens, então eu levei muito bem essas duas dimensões, sem me distanciar da vida de comunidade, como infelizmente às vezes acontece na vida da nossa juventude. E nessa sua vida engajada com Deus, qual foi o passo que o senhor deu, na sua vida pessoal, profissional? Já entrou a vocação em tudo isso? Como foi essa construção aí nesse tempo? Como eu sempre participei da vida comunitária, desde muito pequeno as pessoas falavam: "Ah, ele vai ser padre, ele tem cara de padre, ele tem jeito de padre". Isso me irritava muito, porque nunca foi uma dimensão que eu quis explorar. E aí cresci, quis entrar na faculdade, fiz a experiência da faculdade e do meio para o final da minha primeira graduação, a minha vida estava como eu sempre sonhei. Morava sozinho, trabalhava, tinha carro, tinha uma certa independência financeira, mas algo começou a faltar. E este algo foi preenchido com Deus, com a experiência da missa diária, com a adoração ao Santíssimo, e eu percebi que era Deus o grande sentido da minha vida. E a vocação sacerdotal seria a melhor resposta que eu poderia dar a Ele naquele momento e, se Deus quisesse, por todos os dias da minha vida. E de fato isso aconteceu. Fiz o discernimento vocacional, entrei no seminário, fui ordenado diácono e hoje sou padre. Uhum. É muito interessante, o senhor falou que ao longo da sua vida sempre ouviu, vozes externas, vamos dizer assim, a respeito da sua vocação, mas que de certa forma elas nunca foram fundamentais, mas que houve um tempo, um momento da sua vida, em que o seu coração se abriu, porque foi uma experiência mais íntima, mais pessoal, e Exatamente. foi a voz do próprio Deus a te Essas falar. vozes externas nunca foram decisivas em minha vida. Foi justamente a voz interior que me fez ouvir a grande voz de Deus que me chamava ao sacerdócio. Sim. Então, foi muito rezado a minha entrada ao seminário, não foi nada repentino. Eu Uhum. demorei, na verdade, 2 anos para, decidir verdadeiramente deixar a carreira da comunicação e entrar no seminário. A minha família é de Tupã, não é muito longe de Marília, cerca de 80 quilômetros. Então eu morava em Marília, trabalhava e estudava, mas às sextas-feiras, após a aula, eu voltava para Tupã. E foi o que me fez não perder o vínculo com a minha comunidade paroquial. Então, mesmo morando em Marília, a minha pertença eclesial era em Tupã. Então, Uhum. uma vez por mês, quando eu voltava, continuava catequista, estava no grupo de jovens, mas sentava com o padre para um discernimento vocacional. Começamos com uma orientação espiritual, porque eu percebia que estava me faltando algo, e no meio do caminho nós percebemos que esse algo seria um passo a mais à minha vocação. Me recordo de uma perícope bíblica de São Lucas, Lucas 5:5. Em obediência à sua palavra, eu lançarei as redes novamente. E foi justamente este versículo que fez com que eu pudesse me despertar a resposta à vocação sacerdotal, porque a minha vida estava tranquila. O mar da minha existência estava muito calmo, mas era necessário lançar as redes. E ela foi lançada em obediência à grande voz do nosso Deus. Qual curso de faculdade o senhor fez? Eu fiz jornalismo, comunicação social. Conseguiu se formar, Sim. tudo. Quando o senhor descreve esse seu processo de vocação, o senhor relata isso com muita leveza, com muita tranquilidade, e normalmente
quando a gente pensa nesse processo de deixar a profissão, deixar a família, né, deixar aquele projeto, normalmente a gente de fora, né, vê isso como uma grande crise, né. Eu particularmente conheço muitas pessoas que vivem todo esse processo do discernimento vocacional, mas quando elas se esbarram diante desse passo, né, que é necessário em abandonar toda tudo aquilo que foi construído, se esbarram com uma grande crise. Foi leve assim, dessa forma que o senhor descreveu, ou houve dificuldades, resistências? Como foi na sua experiência? Hoje eu encaro com leveza, porque eu consigo olhar ao meu passado rezando, Uhum, mas no momento não foi nada fácil. E essa é a dinâmica da vida. Graças a Deus nós vamos todos um dia alcançar a ressurreição em Jesus Cristo. Mas para que ele chegasse na ressurreição foi necessário o caminho da cruz e o Calvário. uhum. Então, este momento de decisão foi, de fato, um momento de Foi calvário, de desafiador. caminho de cruz. Foi totalmente desafiador. Eu já tinha uma certa estabilidade financeira, já tinha um planejamento e uma perspectiva de futuro, e aquela decisão, naturalmente, faria com que tudo caísse por terra, como de fato caiu. Mas o mais bonito é que Deus sempre coloca em nossas vidas um cirineu, como colocou no caminho da cruz de nosso Senhor. E Uhum. eu sou muito agraciado que eu tive vários cirineus, até pessoas que não eram de fé, como os meus colegas de faculdade, mas me Olha. ajudaram para que esse processo se tornasse depois leve. Uhum. E como foi, isso com a sua família? Porque o senhor estava ali já formado, trabalhando, existe todo aquele cuidado, preocupação dos pais, dos irmãos. Como eles receberam esse processo, essa notícia? Conta para mim. Foi um choque, na verdade, para minha família e também para os meus amigos, Aham. porque eu nunca deixei de ser um jovem normal, no sentido de daquele caminho que toda a juventude faz, de sair, de viajar, de ir pra balada, de ter N amigos. Então eu sempre estive na igreja, mas eu também sempre caminhei fora da igreja. E eles ficaram, assim, com um certo estranhamento. Mas depois que Uhum. eu entrei no seminário e eles foram entendendo que a vida de seminário, como a vida de padre, é uma vida normal, mas é uma vida unida a Nosso Senhor de um modo mais integral, todos foram aceitando. Hoje eles são mais apaixonados pelo sacerdócio do que eu. Aham. Eu brinco, né? E esse processo de ingressar no seminário, porque você viveu, como o senhor disse, uma vida convencional de todo jovem, e de repente, imagino que quando se entra no seminário, começa a se viver uma nova vida, com novos hábitos, né? Enfim, como foi essa experiência do seminário? Foi uma experiência totalmente nova. Primeiro, porque de repente eu estava morando com outros 9 garotos que eu nunca tinha visto na vida. E o seminário, o primeiro ano que nós chamamos de propedêutico, como o próprio nome diz, é uma introdução à vida de oração, à vida de igreja e uma introdução também à vida intelectual. Então foi extremamente desafiador para mim. Estavam com pessoas que eu não conhecia, não tinha mais a minha liberdade e de repente eu estava estudando as matérias do colégio, que eu já tinha passado há 5 anos. E eu não via muito sentido ali no Uhum. início. Depois eu entendi. E quando o senhor se ordenou, o senhor escolheu como um lema de ordenação: "Ó Senhor". Fazei dar frutos o labor de minhas mãos. É uma adaptação do Salmo 89 que rezamos na festa de São José Operário, no dia 1º de maio. São José é um dos patronos da minha vocação. São José Operário é o patrono da minha paróquia de origem. Eu tenho um carinho muito especial por ele. Então eu rezei muito este salmo ao longo do meu processo formativo e no final eu escolhi como o lema inspirar o meu Uhum. sacerdócio.
por trás dessa escolha, né, desse salmo, tem uma intenção? Qual é o sentido desse salmo para sua vida? Porque eu imagino que escolher um versículo deve ser algo muito marcante, que foi vivido ou algo que se pretende viver ali na vocação. A intenção é justamente colocar em Deus a tônica da minha existência e o sentido da minha vocação. Ele é um salmo de súplica que pede: ó Senhor, fazei dar frutos o labor de minhas mãos. O esforço é meu, mas é o Senhor que vai fazer frutificar. O senhor falou que São José é um patrono da sua vocação. E como é a sua experiência com São José? O senhor encontra nele algumas inspirações? Como é isso? São José é um grande amigo, pai adotivo de Jesus e um pai espiritual para mim também. Eu me recordo muito, assim como quando criança, do dia de São José Operário. Na minha paróquia de origem em Tupã, é uma grande festa e, por ser feriado, faz com que as pessoas busquem esta celebração. Então é uma festa muito bonita, com muitas pessoas, e a missa de São José Operário, este salmo cantado, me lembra a infância, né? A pertença de fé e de vida de comunidade. Sim. Padre, eu conheci o senhor enquanto seminarista, né? Pude conhecê-lo e, passado alguns anos, eu o vi com uma grande transformação física. Não acompanhei a transformação, mas eu vi que ela aconteceu. O senhor passou por um processo mesmo de mudança de vida. O que que aconteceu? Como foi isso? Conta para nós. Nunca tive oportunidade de te perguntar, mas eu pude ver isso, né? Como que foi? Eu passei um processo de reeducação alimentar para buscar qualidade de vida. Eu sempre fui obeso, a minha família, muitos são obesos, e eu me percebi no exercício do diaconato sem saúde física. E a Uhum. saúde física, ela é um primeiro passo para o bem da saúde mental, que isso nos ajuda a viver bem a nossa dimensão espiritual. Então eu me vi um pouco perdido nesta grande dimensão da nossa existência. E dois momentos trágicos na preparação da minha ordenação me fizeram atentar que era necessário eu ter qualidade de vida. Para a ordenação presbiteral, nós combinamos, eu fui ordenado com outro padre, que nós usaríamos terno no dia da ordenação. Uhum. E eu tinha já alguns ternos, só que eu estava engordando muito. E os ternos não serviram, nenhum. E eu fui numa loja para adquirir um terno e nenhum da loja serviu, Uhum. justamente porque eu estava muito obeso. E aquilo me marcou muito. Uma das gerentes da loja, compadecida, ela era amiga de um dos donos da fábrica de ternos, e ela ligou para ele. E a fábrica não fazia mais terno sob medida, mas por conta da minha ordenação ele abriu uma exceção. Aí eu fui até a fábrica, eles tiraram a medida e assim eu tive o terno para o dia da ordenação, mas aquilo me comoveu muito, a vergonha do momento, porque eu sabia que era fruto de ansiedade, fruto de um impulso alimentar e que eu poderia facilmente controlar para viver bem a minha vida e também orientar a minha dimensão espiritual. E naquela mesma semana eu fui fazer uma celebração da palavra, muito próxima à ordenação diaconal, a pedido de um padre amigo. E na hora da liturgia da palavra que eu fui sentar, era uma cadeira que tinha encosto, e aí eu não passei. E Uhum. aquilo me deixou muito constrangido, tanto é que eu fiquei assim meio que fazendo exercício durante toda a liturgia da palavra. Eu não levantei, fiquei naquela posição.
E eu voltei para Marília na segunda-feira e disse: "Não posso, não posso seguir assim. O padre também deve ser o homem do bom propósito". E eu fiz Uhum. aquele bom propósito de, uma reeducação alimentar para ter qualidade de vida. E aí fiz um processo aí de 2 anos e meio de alimentação regrada, de treinos e consegui eliminar, com a graça de Deus, 54 quilos. Nossa, 54 quilos com mudança de hábitos, alimentação regrada, atividade física, Treinos, realmente. sono, importantíssimo. Uhum. Realmente isso é um grande exemplo, né, porque propósitos, em relação à alimentação, academia, a gente vê muitos, mas a executá-los nem sempre as pessoas querem pagar esse preço, né, da E é um preço disciplina. alto, a disciplina é um preço alto. Uma palavra que me orientou bastante é a palavra constância. Uhum. Todas as vezes que eu pensei em desistir, a constância me ajudou a continuar. Em 2 anos e meio, o senhor conseguiu um resultado maravilhoso, né, e de lá para cá, porque a constância, a gente vê que o senhor se mantém muito bem. E quanto tempo que o senhor tem conseguido manter essa vida? Porque imagino que o senhor manteve isso como Ao um estilo de total vida. ao total foram 5 anos, então depois eu tive mais 2 anos e meio, que chegamos no hoje, Uhum, que é a manutenção. É continuar, é ter constância na sim. alimentação, nos bons hábitos, nos exercícios. E é muito interessante, ouvindo o senhor falar, que diante dessas experiências que foram para o senhor um pouco delicadas, não foi o abatimento que te condicionou, de repente o senhor poderia ter, vivido ali um processo de abatimento, desânimo e não reagido, né, a tudo isso. Mas é bem interessante que realmente o senhor, imagino que buscou profissionais, sim? Sim, com a ajuda de Com a ajuda de profissionais. profissionais e teve essa reação. De uma forma Gil, prática, se me permite, claro. eu gosto de sempre rezar a minha vida e buscar a delicadeza de Deus em todos os detalhes. E Deus sempre faz coisas boas. Ele é capaz de tirar coisas boas de coisas ruins. Então eu percebi naqueles 2 fatos traumáticos que, se eu tivesse Deus comigo e buscasse a graça dele, eu iria alcançar o que eu desejava, como de fato alcancei. Uhum. Então tive sim a ajuda de profissionais, teve o meu esforço, mas eu contei muito com a graça de Deus, para que a constância pudesse fazer parte do meu cotidiano, como faz até hoje. Sim. Interessante que não foi só uma questão de atitudes humanas, mas o senhor buscou viver esse processo em oração, pedindo a ajuda de Deus, a graça de perseverar, de resistir, né, às tantas As tentações tentações, a que graça da são muitas. constância. Eu gosto muito da espiritualidade beneditina, e os monges beneditinos chamam a rotina de santa, e eu trouxe isso para mim. Eu levo a rotina como santa. É a santa rotina que nos orienta e faz com que nós consigamos fazer bem aquilo que a gente precisa fazer. Uhum. É possível descrever o que é ser um padre que se cuida fisicamente, que cuida da sua alimentação, o que isso te faz um melhor padre? Quais são os frutos disso concretamente? É possível falar sobre isso? O senhor consegue Sim, observar? sim, me ajuda na questão do sono. Hoje o meu sono ele tem qualidade. Me ajuda na questão da ansiedade. Infelizmente a ansiedade está presente em todas as pessoas e não é diferente na vida dos homens e das mulheres da igreja. E a constância na vida saudável, seja nos treinos, seja na alimentação, ela faz com que nós consigamos diminuir a ansiedade. Então isso é louvável em minha vida. Eu consigo encarar isso assim com muita naturalidade e perceber que a santa rotina me ajuda a Hum. ser um bom homem de fé, um bom padre. Padre, muitas pessoas desejam, né, uma alimentação melhor, desejam fazer uma atividade física regular,
Mas uma das causas, né, relatadas para que não seja vivido isso é a falta de tempo. E eu imagino que a sua vida é uma vida bem corrida, com muitos compromissos. Como que o senhor faz essa gestão diante de tantas responsabilidades que o senhor tem na sua paróquia, em outras atividades que o senhor tem na diocese? Como o senhor consegue, encaixar essa rotina, né, na sua rotina, os treinos? O que eu percebo no meio fitness depois que eu entrei é que, infelizmente, grande parte das pessoas querem milagres, querem respostas rápidas e não querem a constância. É justamente a perspectiva de fazer o básico que Uhum, vai nos ajudar a ir além. Não tem segredo. O segredo é constância, é rotina, é hábito. uhum, Eu gosto de dizer que o menos é sempre mais. É comer o básico, é se exercitar de modo sadio para que a gente consiga ir além e adaptar naturalmente ao cotidiano de cada um. Eu funciono melhor pela manhã e eu fui aprendendo ao longo do tempo que os exercícios de manhã, além de fazerem com que eu tenha mais disposição durante o dia, ele não atrapalha também o meu ministério. Então eu uhum. gosto de acordar cedo. Cedo, diga-nos o que é cedo. Cedo é 4:30 da manhã. Isso é cedo, viu? Eu acordo por volta das 4:30, Uau. faço o meu momento de oração pessoal, preparo o café e vou para o treino. Volto, tomo um banho, tomo café e rezo com o padre onde eu moro. Nós moramos em 2 padres na comunidade. Uhum, Aí nós rezamos juntos e depois cada um vai para a sua lida. uhum. Deixa eu então agora rever minhas metas do ano, depois desse 4:30. Eu Eu gosto, pela manhã eu funciono melhor. Aham, Naturalmente, alguns dias eu treino à tarde, mas por questões de adaptação do objetivo da reeducação alimentar. Mas uhum. pela manhã é melhor para mim enquanto disposição e também no exercício do ministério. Pela manhã, os imprevistos são menos. Eu não posso deixar de fazer um velório para ir para academia. Sim. Não posso deixar de dar uma unção dos enfermos para treinar. Então, pela manhã, é menos lógico que essas ocasiões aconteçam. Então, eu prefiro ir cedo, porque eu elimino aquilo que é do meu particular em favor daquilo que é do meu ministério, que é para todos, né? E eu faço com todo amor do mundo. Uhum. Em bem menor proporção, eu tenho tentado viver esse processo de reeducação do sono, da alimentação e também as atividades físicas, né. E é interessante que é uma matemática, né, na medida que você vai vivendo tudo isso, os resultados eles vão aparecendo, tanto fisicamente, mas em vários outros sentidos. E existe sim, de fato, né, por detrás, de tudo isso, eu acho que esse pensamento das pessoas em achar que tudo é fácil ou pode ser conquistado de forma fácil, né. E é engraçado que quando algumas pessoas me encontravam, elas era unânime, elas perguntavam: "O que que você tomou?". Porque querem soluções rápidas. É, Tudo é fácil se você tem rotina. aham, Não é porque é fácil, se torna fácil porque se tornou um hábito. uhum, Mas para que seja um hábito, é necessário um caminho a ser sim, percorrido. As pessoas não querem pagar o preço, elas querem o final. sim, Mas para que a gente alcance o final, a gente tem que começar. E uhum. tem o desenvolvimento. Sim. E eu lembro que quando alguém perguntava: "O que que você tomou?", eu falava: "Eu tomei vergonha na cara". Bravo. E então é isso. E eu encontro o padre, às vezes, né, na academia, então realmente é fato que Não é fake. não é fake, é fato. E por que que as pessoas se chocam tanto, ao saberem que um padre faz academia? O senhor consegue identificar porque existe tudo isso, assim, esse choque nas pessoas, em ver um padre. É uma questão cultural. Nós temos o estereótipo do padre mais cheinho, do padre que não se cuida, muitas vezes do padre que
não é próprio, né, não é algo da nossa cultura. Então as pessoas, veem isso com certa estranheza, Uhum, mas é algo também que está mudando, né, porque a gente sabe que o bom hábito de vida é para todos. uhum, O problema não é ir à academia, o problema não é entrar no mundo fitness, é como você faz. uhum. Pode ser também uma possibilidade de santidade. Sim. E o senhor, além de academia, o senhor faz crossfit também. Isso, eu faço crossfit e corro, E corre. eu corro. Olha. Sempre com a ajuda de sirineus, nunca sozinho. Aham. Eu tenho alguns amigos cristãos, católicos, que também vivem essa dimensão do cuidado com o corpo, com a alimentação, que frequentam academia. E algumas vezes a gente cai numa partilha em comum, que é a dificuldade de estar nesses ambientes. Porque são ambientes normalmente que as pessoas às vezes algumas, né, não são todas, mas algumas se vestem de uma forma um pouquinho mais provocante, as roupas, a própria exibição, né, do corpo que às vezes existe lá. E a gente sempre conversa sobre essa dificuldade, né, que existe, da nossa parte em estar nesse tipo de ambiente. Como o senhor nos orientaria nessa situação para que nós pudéssemos, estar nesse ambiente que para nós é importante por tudo isso que nós estamos conversando, mas também, manter a nossa comunhão com Deus, os nossos propósitos, a nossa busca, por ser fiel em todos os ambientes e lugares. Como o senhor pode nos dar essa orientação, padre? O cristão é o outro Cristo. Cristo é a luz do céu que mora no meio de nós. Sejamos luz onde estivermos. Se formos luzes que mostram o caminho de Jesus, nós vamos conseguir vencer as barreiras daquele ambiente. Uhum, É buscar a bondade, sempre. Gosto muito de um filósofo, Aristóteles, que ele diz que os nossos olhos são como que o espelho da nossa alma. O olhar revela muito. Seja em todos os ambientes, um olhar de amor, um olhar de compreensão, um olhar de Deus. E aos poucos você vai transformar. Se não transformar o ambiente, pelo menos as pessoas que estão próximas de você. uhum. E seja de Deus, fale de Deus. Eu cumprimento as pessoas, que Deus te abençoe, como está a família, às vezes se veja um paroquiano, não te vi na missa no final de semana. É Aham. importante, seja luz. E muitas pessoas deste meio passaram a frequentar, inclusive as missas, por conta disso. Isso é Olha só que bacana, eu tenho vários interessante. testemunhos disso. Olha que bacana, muito legal, né, então não é o lugar, né, que faz o cristão. É o nosso coração. Exato. Precisamos ser sal da terra e luz do mundo, como nosso Senhor nos pediu no Evangelho. Uhum. Então, vigilantes na academia. Vigilância em todos os lugares. Padre, o senhor, como jornalista, Deus não perde tempo, dentro do seu ministério, o senhor também acabou acolhendo missões que estão relacionadas à sua formação, né, acadêmica, lá na faculdade, e o senhor exerce um papel também junto à Pascom. Quais são as suas atribuições hoje? Conta pra gente. Aqui na nossa Diocese de Marília, eu sou responsável pelo Departamento de Comunicação, que trabalha a comunicação institucional e também a comunicação pastoral, junto à Pastoral da Comunicação. Então, como assessor da Pastoral da Comunicação na Diocese de Marília, nós trabalhamos toda essa animação na dimensão da comunicação. Na CNBB, no Regional Sul da CNBB, que compreende as arquidioceses e dioceses do Estado de São Paulo, eu sou o padre assessor da PASCOM. Então, Hum, juntamente com uma coordenação, nós animamos o serviço comunicacional nas dioceses do Estado de São Paulo. então imagino que seja um trabalho bem árduo, bem amplo, para o senhor vivenciar ali dentro do seu ministério. E antigamente, quando se falava de Pascom, a gente já pensava em data show, folheto, e meio que era isso.
mas a gente vive num tempo de grandes transformações, grandes mudanças na parte da comunicação. E hoje, pelo menos a mim, quando se fala de comunicação, de Pascom, eu penso já nas mídias, nas redes sociais. Eu tenho acompanhado um pouco desse processo de mudança, né, desta igreja que está atenta às mudanças, né, da sociedade para atuá-las, né, de forma eficaz nela. O que é hoje a missão da Pascom? Como o senhor definiria hoje a missão da Pastoral da Comunicação, que praticamente todas as paróquias têm hoje, né? A missão da Pascom é a missão do abraço. Eu gosto sempre de dizer isso aos agentes. A vocação da Pascom é abraçar as pastorais, as comunidades, os movimentos, os serviços eclesiais, em forma de comunicação sobre os telhados, anunciar o maior tesouro da nossa vida, Jesus Cristo, Senhor nosso. É um pensamento curioso, mas se nós imaginássemos, né, Jesus vivendo aí a sua vida pública nos tempos de hoje, o senhor acha que ele teria um perfil nas redes sociais? Como o senhor consegue imaginar assim? Naturalmente. Existe um estudioso da comunicação chamado Antônio Spadaro. Eu tive a honra de conhecê-lo a primeira vez que ele veio ao Brasil, em 2014, e eu estudei o pensamento dele na minha monografia da teologia. O Spadaro, ele diz assim, que as redes, elas não podem ser mais encaradas como um meio de comunicação simplesmente, mas as redes se configuram como um espaço teológico de vivência da fé. Por isso que nós não podemos dizer mais, ligando as redes sociais, como um espaço virtual. Uhum. Não existe espaço virtual. Se formos ao dicionário, o virtual é o contrário do real. E há vida nas redes, como há conversão nas redes. Então a rede é um espaço de vivência de fé. Então o mundo online é um espaço do cristão católico estar para ser luz. Então, naturalmente, nosso Senhor teria conta no Instagram, no Facebook, teria um canal no YouTube. Eu fiquei pensando um pouco sobre isso, e o que mesmo veio como um discernimento é que se nós cristãos temos um perfil na rede social, naturalmente, Jesus também teria, né? Porque nós não estamos onde Jesus não estaria, né? Então, foi muito interessante refletir um pouco sobre isso e entender, né? Acho que mais uma vez a gente chega a essa mesma conclusão de que todos os lugares são lugares, né? Desde que sejam lugares dignos, né? Lugares e oportunidades de evangelizar e também de ser evangelizado. A dignidade do cristão está no amor que ele carrega em anunciar Jesus, que é luz. Então, se nós estivermos de modo coerente nas redes sociais, nós estamos evangelizando com a nossa vida. E naquele espaço de fé, nós estamos sendo outro Cristo. Uhum. Padre, entre oportunidades que as redes sociais nos dão como cristãos, tanto de absorver alguns conteúdos, mas também de proporcionar, né, de gerar um conteúdo de evangelização, existe também alguns desafios, né? E eu tenho observado até em algumas falas do Papa que ele tem falado até sobre os próprios algoritmos, né? Ele usou na Jornada Mundial essa questão dos algoritmos. Então, com os algoritmos, ele é um grande poder de influenciar uma sociedade, comportamentos, ideias, enfim. E também os influenciadores têm um pouco desse poder de ditar, né? Então, nós temos a nossa missão de anunciar o evangelho, de fazer Jesus amado, conhecido e fazer que Jesus seja o grande influenciador das nossas vidas. Como que o senhor
ver essa realidade dos nossos tempos, né, em que, a tecnologia ela traz essa grande capacidade de influenciar pensamentos e do outro lado, nós queremos também anunciar o evangelho e influenciar toda uma sociedade. É dever de todos nós anunciar Jesus Cristo com a nossa vida e buscar todo o esforço para fazê-lo com qualidade. Por isso a igreja precisa estar nas redes como mãe mestra que é para anunciar o seu maior tesouro, Jesus Cristo. Mas nós devemos tomar muito cuidado para que o algoritmo não desperte em nós a vaidade. Uhum, Onde a vaidade aparece, o nós eclesial fica de lado e se abre a perspectiva do eu. O católico nunca fala do eu, sempre uhum, do nós. Nosso Senhor morreu e ressuscitou por nós. Por isso que a vida de comunidade é tão cara à fé católica. Então o algoritmo não pode nos confundir. Nós estamos nas redes com o objetivo de anunciar Jesus Cristo, de compartilhar com todos a nossa fé. Se nosso Senhor é o sentido da nossa vida, ele vai transbordar de tal modo que nós queremos dividir com todos, como a experiência de Santo André no Evangelho de São João, quando ele vai correndo por primeiro dizer a Simão: encontramos o Messias, é como se ele quisesse dizer: encontramos o sentido da nossa vida, encontramos tudo aquilo que nos faltava, encontramos a razão do nosso viver. Então, Gil, eu e você estamos nas redes para mostrar a todos o sentido da nossa existência. uhum, O amor de Deus transbordou tanto em nós que a gente quer dividir, a gente quer partilhar. É importantíssimo para nós católicos, meus irmãos e irmãs, que nós saibamos que nós não queremos influenciar ninguém. A fé é uma proposta. Nós anunciamos com a nossa vida e a pessoa abraça ou não. Não podemos confundir o uhum. algoritmo com a nossa vaidade. Muito bom. E acreditar, né, que o Espírito Santo ele está agindo nos trabalhos das nossas mãos, né. Naturalmente, naturalmente. Esse Deus vai à frente, ele faz dar frutos todos os nossos esforços. O nosso amado Papa Francisco, ele é muito preocupado com o campo da comunicação. Justamente esse ano, tanto para o Dia Mundial da Paz, que celebramos no dia 1º de janeiro, como para a mensagem para o Dia Mundial das Comunicações Sociais, que no Brasil nós vamos celebrar em maio, na festa da Ascensão, o Papa Francisco vai trabalhar a inteligência artificial, que pode nos confundir também. Uhum. É, que é uma realidade realmente que nos chama muita atenção, né, nos dias de hoje. E esse momento que você está vivendo, né, ele é possível graças aos às redes de comunicação, É um espaço de fé. Essa partilha está acontecendo. e nós cremos que Deus está agindo aí, nesse momento em que você está vivendo essa experiência. Eu vi que o senhor trouxe aqui uma imagem e inclusive eu recebi aqui nas caixinhas, né, do Instagram, uma pergunta do padre Mário, que eu acho que tem a ver com essa imagem, que é o beato Tiago Alberione. Isso mesmo, o padre Mário é um padre paulino que exerce o seu ministério na capital paulista, é um grande propagador da fé do beato Tiago Alberione. Tiago Alberione é aquele padre que inspirou toda a família paulina, que atua no campo da comunicação, os irmãos e as irmãs paulinas. E o que a vida dele tem de marcante? Porque essa imagem, ela me chama muita atenção, porque ele está segurando a Bíblia e uma câmera, é isso, né? Exatamente. Conta mais detalhes da vida dele O pra beato gente. Tiago Alberione nasceu em 1884.
ainda adolescente, como ele mesmo escreve, na passagem dos anos de 1800 para 1900, na passagem do século, ele teve uma inspiração divina para que ele utilizasse a tecnologia da comunicação da época para o anúncio de Deus. E o beato Tiago Alberione fez isso com muita solicitude, divulgando a palavra de Deus. Por isso que ele traz em seu peito a Sagrada Escritura. Ele, do clero de Roma, foi um grande incentivador para que a igreja pudesse se aproximar do cinema, do jornal, da rádio, como a família Paulina faz em todos os continentes. E já idoso, também da televisão. Ele faleceu em 1971 e utilizava de todos os veículos de comunicação para o anúncio coerente do Evangelho de Nosso Senhor. Ele foi bem compreendido aí no seu tempo? Naturalmente não, mas isso não fez calá-lo. Ao contrário, ele se utilizou de tudo que ele tinha, com todo o amor e com toda a solicitude, para corresponder ao chamado de Deus. E hoje a família Paulina é uma das maiores famílias religiosas da igreja e que trabalham no campo da comunicação. E como ele tem te inspirado aí no seu ministério, o senhor tem vivido uma relação de oração com ele? Tenho me aproximado da espiritualidade do beato Tiago Alberione, sim. O anúncio coerente da fé, por todos os veículos e meios possíveis, sempre com amor. Ele, como um beato, imagino que exista uma motivação para rezarmos, né? Por esse processo mesmo da canonização dele. Exatamente. Vamos, minha gente, conhecer a vida de santidade de Tiago Alberione, pedir a intercessão desse beato para que nós consigamos ser mais amigos de Jesus, como ele foi amigo de Jesus. E assim todos nós chegarmos um dia à grande alegria de vê-lo como santo. É algo que eu estava pensando, né? Nós conversávamos há pouco sobre a importância da comunicação, das redes sociais, de estar atento aos meios de cada época. E é interessante como hoje nós já temos na igreja grandes referências nesse sentido. O próprio São Maximiliano Maria Kolbe é um comunicador. Um grande comunicador. Ele te inspira de alguma forma? Comunicador Deixa eu já puxar uma sardinha aqui. Peço também a intercessão dele. Pede. Então, temos São Maximiliano Kolbe, temos o beato Carlo Acutis também como alguém que estava atento ali nesses trabalhos de evangelização por meio da internet. Nós temos o Padre Jonas também, um grande homem de nossos tempos. Sim, um grande homem dos nossos tempos. E agora nós temos aqui, eu pelo menos não conhecia, mas eu já tenho este beato Tiago. Conhecido como o apóstolo da comunicação. O apóstolo da comunicação. Então temos mais um intercessor por aqui, que ele possa realmente rezar, né, por todos os nossos trabalhos e pelas nossas iniciativas de evangelização. Padre, nós temos um quadro aqui no nosso podcast que se chama Reels Kolbecast. E ele te coloca diante de um desafio, que é falar de um assunto complexo em pouco tempo, que essa é a característica de um Reels, né? Então eu vou apresentar alguns assuntos, claro, e eu vou te colocar diante desse desafio, porque não é fácil, né, falar de assuntos tão ricos, que talvez mereceriam um episódio inteiro em tão pouco tempo. Então, é o nosso quadro Reels Kolbecast, edição comunicação, não poderia ser diferente. Então vamos lá. Primeiro desafio, eu quero pedir para que o senhor deixe uma mensagem a um jovem que se formou ou que já vive a sua vida profissional, mas assim como o senhor sente essa inquietação, essa voz de Deus, esse chamado para buscar a vocação dentro do sacerdote ou
sacerdócio ou qualquer outro tipo de vocação, o que o senhor falaria no Reels Colbcast para um jovem que está vivendo esse processo que o senhor já passou? Deus sempre nos chama para uma obra boa, para uma obra que vai nos realizar e realizar as pessoas que estão em nossa volta. Coragem, não tenha medo. Se lance a Deus. A resposta vocacional coerente é a melhor decisão que podemos dar a Deus, a nós mesmos e aos nossos irmãos e irmãs. Muito bom. O próximo é uma frase do beato Tiago Alberione, e eu vou pedir para que o senhor possa comentar um pouquinho dessa frase, porque foi uma frase que me tocou muito, chamou bastante a minha atenção. Então eu vou ler essa frase e o senhor pode ficar à vontade em Claro. comentar, em falar sobre ela. O amor ao evangelho é sinal e a característica das almas escolhidas por Deus para grandes obras. Tudo que fazemos na nossa vida deve ser por amor a Jesus. Todo esforço por amor a Jesus se torna leve, porque ele vai à nossa frente e nos ajuda a carregar, inclusive, as cruzes que certamente chegarão em nosso caminho. Mas, quando nos entregamos a Deus, ele nos sustenta e ele faz a obra. Então, façamos tudo por amor às páginas sagradas do Evangelho e com Jesus o anunciemos com a nossa conversão e com a nossa vida. Amém, muito bom. O amor é a base e a essência de tudo. Como dizia São João Paulo II, o amor explica tudo, inclusive as renúncias, os sacrifícios. E nós estamos ouvindo sobre esse amor ao evangelho de um homem, como o senhor nos falava, que amou o evangelho, e não por acaso esse amor ele é evidenciado na imagem dele segurando as sagradas escrituras. E o senhor até nos falava que antes dessa experiência que ele viveu, um pedido que ele fez, né, sobre o momento em que ele fosse velado, que eu achei Gil, muito interessante. o amor do beato Tiago Alberione ao evangelho foi tamanho que ele pediu que no seu caixão não se colocasse um travesseiro, como normalmente se coloca, mas fosse colocado a palavra de Deus. Então ele morreu reclinado sobre as sagradas escrituras. Aquele amor que orientou o seu apostolado na comunicação e o seu ministério sacerdotal foi o amor que o sustentou na hora da sua morte, enquanto ele era velado. E a missa de corpo presente em Roma do beato Tiago Alberione foi presidida por um santo, São Paulo VI. Nossa, demais. Eu fiquei, confesso que rezando, meditando um pouco sobre essa frase, porque ela foi bem impactante para mim. E o amor ao evangelho faz naturalmente as nossas obras serem fecundas, né? Toda obra com amor se torna grande, porque o amor é Deus entre nós. Então façamos a escolha diária por Jesus, pelo seu evangelho, e por amor a ele, e com ele façamos da nossa vida uma obra grande, uma obra boa. Amém. Outro quadro aqui do nosso episódio é o quadro Fato ou Fake, em que eu vou entregar essas plaquinhas para o senhor. Vamos lá. Então, o senhor, com toda essa responsabilidade diante da Pascom, formado em jornalismo, imagino que o senhor não goste muito do que é fake, né? Então, ninguém deve gostar do que é fake. Então, nós queremos aqui, nessa nossa brincadeira, né, também falar de alguns assuntos que são muito importantes. Alguns a gente já até introduziu, e eu vou fazer afirmações, elas podem ser fatos ou fake, e aí o senhor pode então levantar a plaquinha dizendo se é fato ou fake. Vamos lá. E depois nos contar, né, o porquê é fato E o por que é porquê fake? é fake. Combinado? Vamos lá. Então vamos lá para o fato ou fake.
Achei que morreria, relata Padre Tiago Barbosa após enfrentar a Covid. Fato. Conta pra gente como foi esse processo, me chamou a atenção. No auge da pandemia, eu fui infectado pelo vírus. Aparentemente, a recuperação estava muito boa, mas no quarto dia eu senti um cansaço absoluto. Fui submetido a alguns exames, eu estava com 70% dos pulmões comprometidos. 70%. 70%. E foram dias assim de calvário. Foram dias de calvário. Que a ressurreição foi abraçada porque Cristo estava comigo. Se não fosse Ele, de fato, certamente eu não estaria aqui. E o senhor foi internado? Como foi essa sua recuperação mesmo nesse tempo? Os médicos acharam por bem não me internar porque foi no maior pico, os hospitais estavam cheios. Então eles me acompanharam em casa. Mas toda a minha família também foi infectada e eles estavam internados, o que aumentou também a minha preocupação. Padre, quando eu li essa notícia, eu fiz uma leitura, não sei se o senhor já fez essa leitura da sua recuperação, que talvez ela tenha acontecido também por conta dessa mudança de estilo de vida. O senhor chegou a imaginar como seria ter enfrentado tudo isso no estado que o senhor estava antigamente? O senhor chegou a pensar nisso? O próprio médico me orientou. Ele disse que se eu tivesse mantido os hábitos de outrora, tivesse o peso de outrora e naturalmente algumas doenças que estavam surgindo, certamente eu teria morrido. Então é muito interessante ver essa graça, né, de Deus, que sabe de todas as coisas, e essa mudança, né, como foi importante em tantos sentidos e momentos da sua vida, mas de uma forma especial para a sua sobrevivência mesmo, né? É qualidade de vida, é saúde. Muito interessante. Obrigado por falar sobre isso. Fato ou fake? Não há nenhum perigo no uso das redes sociais. Fake. Há muitos perigos. Precisamos estar lá com a consciência de quem somos e, melhor, de quem nós somos. Somos de Jesus. E se somos bons amigos dele, devemos seguir os passos dele. Então nós precisamos estar nas redes sociais como luz e nunca como treva. Fato ou fake? Não há pecado no mundo virtual. Fake. Há muitos pecados. Nós podemos ser pecados se não formos luzes. Por isso precisamos vigiar. Online ou presencial. Não tem para onde correr. Vigiar sempre. Não há exceções, né? Ao evangelho não há exceções. Fato ou fake? Roubar no esporte é pecado. É fato. Roubar em todos os lugares é pecado. Padre, eu até fiz essa pergunta porque eu jogo vôlei. E o vôlei tem alguns lances que são bem sutis, que ou você fala ou ninguém vai perceber. Então, às vezes a bola pega na sua unha e se você não falar que a bola pegou, ninguém vai saber, né? No seu coração você sabe que pegou. A fidelidade, meu amigo, ela se dá nas coisas grandes de modo evidente, mas ela precisa dar também nas coisas pequenas, naquilo que a gente faz que ninguém vê. Mas Deus e o nosso coração conhecem tal realidade. E é interessante como a gente pode viver as virtudes em qualquer situação, até nas situações que aparentemente, né, a gente poderia aliviar um pouco mais, né? E é interessante que quando eu jogo, nem todos são cristãos, nem todos são católicos, mas eles acabam me tendo como uma referência, né? Então, às vezes acontece aquele lance polêmico que um fala, foi dentro, foi fora, foi dentro, foi fora.
Gil, você não pode mentir. Foi dentro Boa. ou foi fora? E aí é muito interessante, porque eu sempre penso isso, né? O quanto a gente leva essa marca como cristãos, aonde a gente tá e precisamos fazer jus a isso, né? Então, não pode roubar de forma Não pode nenhuma. roubar. Uma das grandes orientações da Pascom Brasil para o trabalho pastoral na dimensão da comunicação é justamente a coerência com o Evangelho. Então, isso deve dar em tudo na nossa vida. Quando a gente for fazer algo, nós precisamos pensar: isso condiz com o Evangelho que eu acredito, que eu professo? Uhum, Precisamos pensar. sim. Eu busco sempre uma frase conhecida e simples, né, de discernir nas situações cotidianas, que é pensar, né, o que Jesus faria Bravo. Ele é o nessa Evangelho por situação. excelência. E aí a gente encontra, né, esses discernimentos, porque é claro, a gente está falando aqui de roubar no esporte, mas a gente poderia pensar em pequenas atitudes do dia a dia, no ambiente de trabalho, todas essas virtudes que a gente pode buscar viver. E é o que o Senhor espera, faz parte do nosso processo de santidade, né? Sim. Coerência com o Evangelho sempre. Amor no coração, brilho nos olhos e certeza de que estamos no caminho certo. E o caminho é Jesus. Muito bom. Fato ou fake? A oração é fundamental em qualquer uma de nossas ações. O Fato. senhor até falou sobre A isso, né? oração é base. A oração vai fazer com que nós busquemos a intimidade. É como treino. Se nós não treinarmos o músculo, ele não vai se adaptar. A oração é que nos conecta com Deus. E se nós não buscarmos, ele pode se tornar um desconhecido de nós, porque nós sempre somos conhecidos dele. Nós somos frutos do amor de Deus, encarnado em Jesus Cristo e feito salvação para nos curar de todas as nossas chagas, de todas as nossas feridas. Mas Deus nos dá a possibilidade de participarmos desse nosso processo de salvação, querendo estar com Ele, buscando-o. E um dos meios é justamente a oração. Precisamos buscar todo o esforço necessário para estarmos com o nosso Deus. Fato ou fake? O corpo é matéria, não precisamos cuidar dele. É fake? O corpo é templo do Espírito Santo, devemos cuidá-lo. Mais uma vez, a régua da vaidade. Naturalmente, não podemos cair na vaidade do eu, mas buscarmos uma vida sadia para que consigamos servir melhor a Deus e aos nossos irmãos e irmãs em todas as dimensões da nossa vida. O senhor acha que a grande motivação para o cuidado do corpo com a saúde é essa reflexão de que nós somos templos do Espírito Santo, de que Deus habita em nós? Essa é uma chave importante desse. Precisamos buscar esta chave, não outra. Qualquer outra que buscarmos pode fazer com que caiamos no egoísmo, na vaidade e no vazio de nós mesmos. Uhum. Por isso que é muito importante buscarmos nosso Senhor sempre e saber que se nos cuidamos é porque somos fruto do amor de Deus. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. É responsabilidade nossa cuidar do corpo, da alma e da mente. Fato ou fake? Cuidar do corpo não tem nada a ver com a vida espiritual. É fake, claro que tem a ver. Somos um e Somos um precisamos todo. cuidar deste todo. Cuidar do nosso corpo, mas não deixar de cuidar da alma, não deixar de cuidar da mente. Cuidar da mente, mas não deixar de cuidar da alma e do corpo. Muito bom. Então esse foi o nosso quadro, Fato ou Fake. Muito obrigado por ter participado também. Quando eu fiz a minha faculdade, eu sou formado em administração, o meu TCC, ele foi estudar sobre os reflexos da discriminação do negro no mercado de trabalho.
Então, na ocasião, eu fiz um estudo que comprovava que os negros, todo esse reflexo que existe, né, na nossa cultura, em relação a essa discriminação, interferia nos salários, nos cargos que hoje, as ocupações que os negros na época ocupavam e que hoje a gente sabe que ainda existe. No mundo do sacerdote, de alguma forma isso chega até você como um padre que é negro? O senhor já viveu alguma experiência nesse sentido? Como o senhor enxerga isso, essa realidade na vida sacerdotal? Infelizmente, naturalmente, existe, porque o preconceito racial no Brasil é uma questão histórica, cultural e estrutural. Infelizmente. Então, não estão blindados, mesmo estando, como o sacerdócio, ele é visto, né, por nós cristãos com todo esse amor, esse carinho, mas acaba vivendo experiências nesse sentido, Sim, senhor. sim. Muito bom. Padre, o nosso podcast, ele tem alguns apoiadores, né, e que eu sou muito grato a Deus por eles. Então, primeiro eu até quero te presentear com essa camiseta Olha aí, do um Padre Pio. grande homem de fé, um grande comunicador do amor por meio do sacramento da confissão e da Eucaristia. Então, Padre Pio, para o senhor esse presente das camisetas Templo Vivo. Vou usar com todo amor. Vou deixar ela aqui guardadinha. É a mesma camiseta que eu tô usando aqui. E É preciso amar. Amar e nada mais. O amor é a regra da nossa vida. É o que nós falávamos aqui, né? Sim. Inclusive. E essa estampa aqui nas costas Linda dele. estampa. Então vou deixar ela aqui guardadinha. E também quero agradecer mais uma vez a empresa Alofone. Inclusive hoje o Rodolfo está aqui acompanhando. Ele que sempre nos ajuda, também nos apoia. E se você acompanha o Coubecast, eu espero que você já siga também a Alofone. Eu sempre motivo aqui, porque é uma realidade, né? Estamos falando aqui da evangelização pelos meios de comunicação. Então, o celular, ele faz parte da nossa vida. Então, quando você precisar trocar de aparelho ou da manutenção do seu aparelho, eu tenho essa indicação, que é a Alofone, porque é uma empresa que apoia a evangelização. Acredito que essa seja uma grande motivação para que você possa prestigiar, né, empresas que têm esse olhar, né, para aquilo que proporciona uma experiência com Deus. Então, você está vendo aí na sua tela o perfil da Alofone no Instagram, segue lá, acompanha as novidades e precisou de algo, lembre-se, a Alofone vai te ajudar, ok? E também nós temos sempre a ajuda da empresa na Caixa Sabor e Poesia. Então, eu tenho aqui um brownie, estou um pouco intimidado. Olha, É um brownie ele é uma maravilhoso, faz parte. delícia. Entra na dieta sim, viu? Vou comer. Que bom, olha só, hein? Então, quando for quebrar um pouquinho ali ou tiver ali dentro das metas diárias de calorias, Tudo com consciência faz parte para a vida ficar melhor. espero. Doces faz bem. Fazem bem. Muito bom. Então, é isso. E eu vou. Na caixa é sabor e poesia. Então, enquanto esse episódio aconteceu, ela foi ouvindo a Natália e ela fez uma poesia com a sua história. Olha! Então eu vou até sair daqui, vou dar espaço para ela chegar, para que ela possa fazer então a leitura dessa poesia e entregar esse presente para o senhor. Espero Vamos que o senhor lá. goste. Aqui, padre. Muito obrigado. Sua origem vem da feira, da simplicidade de um jornal, onde a leitura verdadeira fez um jornalista seguir outro caminho vocacional. Virou padre fitness da comunicação, um homem do bom propósito, da qualidade de vida. O esforço é seu,
mas Deus faz tudo frutificar com exatidão. Não há outra saída, é oração, disciplina e constância. O Senhor faz coisas boas do que foi ruim, traz sentido, outra fragrância, por isso nele não há fim. Porque a melhor forma de se comunicar é como deixamos o amor de Jesus nos invadir. E essa verdade, então, anunciar ser a razão de nosso existir. Com carinho, Koubicast. Muito obrigado, Natália. Estou encantado, emocionado e feliz por isso. Muito obrigado. Que agradeço, Padre. Que seja doce a nossa vida. Amém. Olha, merece uma salva de palmas. Ficou bem melhor com ela declamando, hein? Maravilhoso. Olha, estou encantado. Muito legal, né? Esse dom de transformar histórias em poesia, né? E essa é a nossa missão, né? Acho que é assim que Deus nos vê, né? A nossa vida como uma grande poesia ao coração dele. Essa é a nossa missão. E para nós concluir, né? Para a gente concluir essa nossa experiência, temos um quadro que é o Confessionário Koubicast, né? Ele é um confessionário, é claro, é uma brincadeira, e eu convido o senhor a entrar nesse confessionário, padre. Então, em uma palavra, o senhor vai falar sobre alguns assuntos, pode ser? Pode. Então vamos lá, você está no Confessionário Koubicast. Um sonho realizado. Fazer o bem. Um sonho que pretendo realizar. Manter este caminho de fazer o bem. Um arrependimento na vida. Não ter aproveitado os momentos e as pessoas. Eu gosto muito de... Treinar. Olha, surpreendeu total de... Vou bloquear se... Ultrapassar o limite do óbvio. Curto, comento e compartilho pessoas que... Acreditam na vida. O maior milagre que Deus fez em mim. A conversão diária. O maior milagre que Deus faz através de mim, ou fez Alcançar através os de mim. corações. O meu hobby é... Rezar. Eu tenho medo de... Prejudicar alguém. Minha música preferida é... Naquela mesa, Nelson Gonçalves. Me lembra muito meu avô. Não vivo sem... Deus. Uma passagem bíblica que marca a sua Senhor, vida. fazei dar frutos o labor de minhas mãos. Um esporte. Basquete. Oh, Embora eu não jogue mais, mas eu gosto. já jogou basquete. Quando criança e adolescente, gosto muito. Um santo de devoção entre tantos. São João 23 e agora o beato Tiago Alberione. Invoco a intercessão de Maria quando... Me sinto perdido. Quem te inspira? Nosso amado Papa Francisco. Para mim o céu é... Amar e fazer o bem. Deus caprichou quando criou. A possibilidade da conversão. Quando chegar no céu, vou olhar para Jesus e... Obrigado, Jesus, pela minha vida. E eu vou deixar uma perguntinha aqui para a gente encerrar. Mas como a gente está com um tempinho final, eu quero fazer 3 perguntinhas que mandaram aqui nas caixinhas do Instagram. Para a gente valorizar esses irmãos. Então, uma das perguntas foi feita pelo Estevão. E ele ele perguntou se o senhor consegue fazer uma relação entre o sacerdócio e o crossfit. Se você, de alguma forma, consegue relacionar essas duas atividades aparentemente bem distintas. Podemos pensar na disciplina e na constância, sim. Uhum. E a outra pergunta é a Sandra Aparecida. Ela disse assim: se você pudesse escolher um lugar para realizar uma missão, que lugar você escolheria? Amazônia.
Inclusive, essa semana faz 1 ano que eu estive em Coari, no coração da floresta amazônica. Olha só. E marcou para você essa experiência de estar lá? Profundamente. As pessoas são encantadoras e nos levam a Jesus pelo simples fato de serem quem são. Que lindo. E uma outra pergunta, em algum momento você se sentiu afastado de Jesus? Não. Eu sempre busco rezar a minha vida e perceber Deus nas delicadezas do cotidiano. Mesmo quando aparentemente eu me sinto perdido ou sozinho, eu busco fazer uma leitura espiritual para ver nos detalhes, até da ausência, que Cristo nunca deixou de estar comigo. E para quem está assistindo esse episódio daqui 200 anos, quem foi o padre Tiago Barbosa? Alguém que ama, acredita e serve. Amém. Padre, muito obrigado pela sua presença, por tudo que o senhor compartilhou aqui com a gente. Tenho certeza que todos nós que acompanhamos a sua história, amamos mais ao Senhor, a sua vocação. Muito obrigado por essa riqueza que o Senhor nos trouxe, a sua generosidade por estar aqui. Foi maravilhoso esse nosso episódio. Eu sou muito grato mesmo ao Senhor. Eu agradeço a você pelo convite, agradeço a todos que estão nos acompanhando pela paciência e rogo sobre todos nós, por intercessão do beato Tiago Alberione, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. E para você que nos acompanhou até o fim, eu faço sempre esse pedido de nos ajudar nessa missão, compartilhando esse episódio com quem você ama. Não tenho a pretensão de evangelizar sozinho, então eu preciso da sua ajuda. Então, compartilhe nas suas redes sociais e compartilhe também nos seus grupos de WhatsApp. Vamos comunicar, não é, padre? Comunicar com o coração, sempre. Sim. Então, que Deus abençoe. Eu espero você no próximo Coubecast. Um abraço e fiquem com Deus. Até a próxima e que Deus permaneça conosco. Obrigado, padre. Eu que te agradeço, meu amado amigo. Juntos em Jesus, sejamos bons amigos uns dos outros e juntos amigos de Jesus, Amém. como Ele é, o nosso grande amigo que se fez irmão. Amém.